cristianismo da gente. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos, que eu acho interessante que às vezes a peregrinação é uma feliz oportunidade de construir bons amigos. Porque ali você encontra pessoas que talvez estejam vivendo as mesmas buscas, e isso favorece demais o encontro. A gente vai ficando cada vez mais exigente no que diz respeito a relacionamentos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem, porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca, ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com quem ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele. Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder abrir guarda, baixar a guarda, para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família, estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. Eu me lembro que foi isso que me sustentou muito. Eu poder olhar para o lado e reconhecer pessoas em quem eu confiava. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Confiança é gradual. Até nisso também nós demonstramos a nossa ansiedade, né? Nós queremos ficar amigos da noite para o dia, já queremos acelerar o tempo. Pode ter riscos nessa atitude, nessa escolha. Quando nós falamos de tempo, na lida com o tempo, eu gosto muito desse texto de Eclesiastes, que você já deve ter escutado muitas vezes. Tudo tem seu tempo. Está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio,
tempo da guerra, tempo da paz. Eu acho interessante porque o texto, ele pega os principais verbos que fazem parte da nossa vida e mostra que entre uma realização e outra há um tempo necessário. É igual quando a gente se corta. Quando você corta o dedo, se não precisou dar um ponto, nós vamos ter o tempo da cicatrização, que é o tempo do corpo, é o tempo do organismo reunir todos os elementos da cicatrização. E só vai poder mexer naquele negócio ali depois, novamente, depois que a casquinha cair. Se quando começar a cicatrizar, você vai e mexe novamente de curiosidade, de ansiedade, você atrasa o processo. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com as nossas questões. Uma pessoa, por exemplo, que está precisando se libertar de um vício, ela tem que ir dia por dia. Às vezes nem é dia por dia, minha gente, é hora por hora. Quando a dependência é muito intensa, nós precisamos vivenciar uma hora de cada vez. Venci o vício do álcool aqui e agora. Durante esta hora eu consegui ficar distante do copo. Estabeleço uma nova luta para a nova hora, para este novo tempo. E assim a gente vai. Se eu achar que já estou curado e pegar o copo, vou só dar uma cheiradinha. Ixi, às vezes a gente volta a estaca zero. O mesmo a gente faz e percebemos acontecer com outras pessoas quando elas estão tentando se libertarem de relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo é aquele, vamos dar um exemplo simples, aquele namoro que você sabe que só lhe faz mal, a pessoa não lhe quer bem, te usa o tempo todo, te trai o tempo todo, mas você gosta dele. Ah, mas eu não consigo me libertar, eu não consigo viver longe. Pois é, entre a decisão de que você precisa fazer alguma coisa por você, até um resultado final de uma libertação, há um tempo que você não sabe nem precisar quando será. O fato é que se você não vive a vitória de cada instante, você nunca vai se libertar daquela pessoa. Você será eternamente dominada por ela. Viverá eternamente aquela relação dominante que lhe faz mal, que lhe desfavorece. Eu me lembro que eu acompanhei um caso uma vez de uma moça que estava muito decidida que ela precisava terminar o namoro dela. Pra você ter uma ideia, ela já tinha apanhado várias vezes do namorado. Violência física mesmo. Sem contar a violência emocional, que foi justamente afastá-la de todos os amigos. No primeiro momento, ela foi deixando de ter os vínculos que ela tinha, de amizades, deixou de estar com aquela amiga que antes era muito próxima, deixou de estar, tudo porque ele impunha. Aos poucos ele ia semeando uma discórdia, ele ia falando mal daquelas pessoas para ela, enfim, ele queria que ela ficasse desprotegida. Porque um amigo pode alertar, né? Olha, abre o olho com esse namorado novo que você arrumou, pode fazer mal. Quanto mais sozinha a pessoa estiver, mais fácil ela fica de ser dominada. E depois que ele a afastou de todos os amigos, ele começou a afastá-la da família. E para mim ali foi o primeiro passo que porque eu notei, era uma pessoa de minha convivência. Eu falei, gente, não está certo esse negócio. Porque quem nos ama, faz questão de que nós estejamos junto das pessoas que nos amam também. É como eu vejo a minha mãe, por exemplo, feliz por saber que eu sou cuidado por onde eu vou. Porque o amor da minha mãe é verdadeiro. Diferente de uma pessoa que quando vê que eu estou sendo cuidado por uma outra, sente ciúme. Não estou dizendo que minha mãe nunca teve ciúme,
Mas é que o primeiro movimento é sempre ruim, né? Ai, que inveja, ai, queria estar lá fazendo isso por ele. Mas depois vem o amor. Não, mas que bom, eu não estou lá, alguém está fazendo por ele. O sentimento é possessivo e doentio quando você não é capaz de pensar no bem que eu preciso receber quando estou lá. Você quer que só você faça o bem. Então você fica privando a pessoa. Isso não é amor por isso. Quando a gente percebe que o outro está querendo nos afastar das pessoas que nos amam, tem que acender uma luz. A luz do perigo. Alguma coisa está errada. E assim foi. Ele conseguiu afastá-la dos amigos, conseguiu afastá-la da família, e aí sim estabeleceu sobre ela uma relação com ela, uma relação de muita agressividade, de todos os aspectos de agressividade, da agressividade que você puder imaginar. Todos os desdobramentos dela. A violência verbal, a violência emocional e, por fim, a violência física. Eu me lembro que quando me encontrei com ela, eu era um dos que ela tinha deixado de encontrar. E como era uma pessoa que eu gostava muito, eu fiz questão de procurá-la. No primeiro momento ela resistiu em conversar comigo. E quando a encontrei, tinha acabado de acontecer uma discussão muito séria entre eles, ela estava muito fragilizada e ela chorou muito. Chorou muito, 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 muito. E me pediu ajuda. E eu me lembro, minha gente, que a ajuda era, que ela tanto queria, era muito simples. Ela queria construir dentro dela. Por que é simples e ao mesmo tempo é difícil? Ela queria construir dentro dela a convicção de que aquilo que ele fazia com ela não era o certo. Olha como a pessoa fica frágil. Ela precisava ouvir de alguém que aquilo que ele fazia com ela não era o certo. Que uma pessoa que ama não faz aquilo que ele fazia. Olha a que ponto chega uma pessoa, quando está sob o domínio de outra. Aquilo que nós chamamos o sequestro da subjetividade. Eu tenho um livro sobre isso, que chama-se Quem Me Roubou de Mim. Eu falei, mas por que você precisa que alguém lhe diga isso, se você já sabe? Ela fala, eu preciso acreditar. E eu já não acredito mais em mim. Eu preciso acreditar, eu preciso ouvir isso todos os dias, eu preciso conversar sobre isso, preciso falar com liberdade sobre isso, porque eu tenho consciência que ele me faz mal, mas eu ainda não tenho forças para lutar contra isso. E assim foi. Nos encontrávamos, né, sempre que podíamos, ou nos falávamos pelo telefone, para ela começar a fortalecer dentro dela a vontade, a consciência de que aquela vida que ela estava vivendo não era justa. E eu me lembro, minha gente, que desde essa decisão até a capacidade de largar esse namorado foi mais de 2 anos. Um período longo. Um período longo porque ela recaía sempre. Sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Quando ele percebia que ela estava indo embora, que ela estava se libertando daquele relacionamento, daquele sequestro que ele tinha estabelecido para ela, ele se fazia de vítima. Dizia que precisava dela, que precisava conversar com ela. E sempre tinha uma desculpa. Ou era uma roupa que ele tinha esquecido na casa dela, que ele precisava buscar. Ou era uma coisa de cartão de crédito, de que ele estava devendo a ela, não sei mais o quê. E ele começou a perceber que isso dava certo. Ele sabia exatamente como mexer as peças do tabuleiro. E ela sempre caindo na história dele. E cada vez que ela caía, porque eles voltavam. Eu preciso ir aí buscar uma camiseta que eu tenho certeza que está aí. Ela falava, não, eu mando para você a camiseta. Passava 10 minutos e ele estava lá na porta. Aí, todo carinhoso, já não era mais aquela pessoa agressiva que era. Ela voltava a estaca zero. Aí, quando tinha coragem de me contar porque voltou, que às vezes nem contava, eu ficava sabendo pelos outros, meu Deus, voltou novamente. Que eu perguntava, eu não te contei,
porque ele está tão diferente, eu tenho certeza que você não vai, eu sabia que você não ia acreditar, eu prefiro acreditar nele de novo. Enfim, minha gente, tudo resultado de uma dependência que aconteceu e de uma pessoa que não está sendo capaz de viver a transição da libertação, porque toda libertação requer um período de transição. Ninguém fica liberto de uma dependência emocional, de uma dependência química, da noite para o dia. Da mesma forma como a gente também não fica viciado da noite para o dia. O relacionamento abusivo também não se estabelece da noite para o dia. Aos poucos. Aos poucos que a imposição vai acontecendo. E aí ela ficou nessa lenga-lenga durante 2 anos. Eu me lembro que quando teve o último episódio entre os dois, até a polícia foi chamada. Ele a agrediu muito e agrediu na casa do pai dela. O pai dela não estava, quando chegou, aquela confusão, aquela história toda, enfim. E eu sempre dizia para ela, se você não tiver coragem de corrigir esse vínculo agora, mais cedo ou mais tarde isso vai terminar em tragédia. Que já não há mais respeito. E ela sempre fala, mas o que eu faço? Eu não consigo. Pois é, você consegue. Você precisa conseguir um pouco de cada dia. Hoje você venceu a dependência dele. Igual eu falava anteriormente, quando a dependência está muito enraizada dentro de nós, nós precisamos vencer minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, para depois você ter o privilégio de colecionar meses de superação. E às vezes, minha gente, a separação precisa ser muito radical. Não adianta você ter o telefone, eu bloqueei ele no meu celular. Mas você não o bloqueia, mas ele tem outras formas de chegar até você. Eu bloqueei ele um tempo, depois eu fiquei com dó. Tudo formas de se auto-sabotar. Não está sabendo viver a terapia do tempo. O povo de Israel, para poder chegar à terra prometida, precisou viver 40 anos de andanças, de transição. A terra prometida só foi possível porque eles atravessaram o deserto. E o deserto não é um lugar fácil de ser atravessado. Não é prazeroso passar pelo deserto, mas quando nós pensamos que a terra prometida nos espera, então a gente se sente motivado a viver o dia a dia. A gente precisa ter os olhos no que a gente quer alcançar. E não é fora de nós não, que às vezes nós colocamos, a gente pensa muito rapidamente quando a gente fala em alcançar alguma coisa, a gente sempre fala de um resultado financeiro, de uma casa que a gente quer comprar, de um apartamento, de um emprego, de uma faculdade que a gente quer fazer. Não é nenhum problema. Essas realizações materiais fazem parte da vida. Mas a gente também precisa prestar atenção naquilo que de nós precisamos alcançar. No que queremos alcançar. Eu quero ser um homem mais livre. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo o Fábio muito mais livre do que é hoje. Mais livre do que os outros pensam, do que os outros acham. Nós, às vezes, somos muito aprisionados, porque nós temos medo do que os outros estão pensando de nós, do que os outros estão achando de nós. Não faz sentido. Quais são as opiniões que importam? Aquelas que estão comprometidas com a nossa verdade. As pessoas que de fato fazem parte. O conselho que nós estabelecemos para nos aconselhar, para nos influenciar. Aí sim faz sentido prestar atenção. Mas todos nós, de alguma forma, precisamos. Há algo a ser alcançado longe, não aqui agora. Não é um apartamento, não é uma casa, mas é um jeito de ser que eu quero alcançar. Como essa menina, que sabia que precisava alcançar nela a libertação. Porque a libertação do rapaz que a oprimia não estava fora dela.
Era dentro dela, aqui, uma dependência química. Porque sim,